Senhor, obrigado, Pai. Obrigado porque Tu tem usado o Teu servo por onde Tu leva ele, Senhor. O Senhor usou Marquinhos durante tantos anos aqui na comunidade, agora em Joinville, Senhor. E hoje nos dá, Pai, também esse privilégio de estar compartilhando esse momento com ele, Pai, mas com o mesmo objetivo, Pai, para a celebração da Tua palavra, a celebração do Teu santo nome, Senhor. Use ele, Pai, use seus lábios, use o seu coração, Senhor, use sua mente, para que através dele, Pai, o Teu Santo Espírito fale essa comunidade, como já fez em vários outros momentos, Senhor. Para que assim o Teu nome seja exaltado, Pai, através do Teu servo. É isso que a gente ora e te agradece em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Obrigado. Obrigado, Dudu. Foi também um privilégio ter estado um tempo com o Dudu aqui, trabalhando na equipe ministerial, né? Foi muito bom, bons tempos. O tema da mensagem, talvez você acompanhou na divulgação pelos canais, pelas mídias sociais, vá e faça o mesmo, vá e faça o mesmo. Vá para onde? Fazer o quê? Vamos descobrir isso, ir para onde e fazer o quê? E aí eu convido você a abrir a Bíblia, quem trouxe, em Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículos 25 a 37. É uma parábola muito conhecida. Espero trazer ao seu coração, ao nosso coração, também algo novo da parte de Deus e que nos desafie a viver esta palavra que sempre é a mesma. Palavra que ao longo dos séculos tem desafiado milhares de pessoas em diversos lugares, em momentos, e que ela, nesta manhã, desafie o nosso coração. Eu leio. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Ele, querendo se justificar, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta disso, Jesus disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado, e assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele, teve compaixão dele. A palavra compaixão aqui está mais apropriada pelo que esse homem sentiu quando viu. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro. Ele disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Olha a pergunta que Jesus faz. Prestem atenção. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes?
qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve de misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus lhe disse, o que Jesus disse? Vá e faça o mesmo. Vá e faça o mesmo. Perito da lei, um estudioso, teólogo, alguém que estudava, interpretava a lei, conhecia muito bem as leis que eram ensinadas. Aliás, na época de Jesus, o povo recebia em torno de 613 mandamentos, ordenanças, não são apenas os 10 mandamentos como nós conhecemos. Esse homem tinha como tarefa, missão, ensinar as pessoas para que elas pudessem, ao praticar a lei, estarem mais próximas de Deus. E a viver esses princípios, para que elas pudessem ter essa experiência espiritual, fazer diferença na sociedade, no meio em que elas viviam. Enfim, era um homem que conhecia profundamente o que ele ensinava. Porém, ele traz uma pergunta existencial. Ele faz uma pergunta que parece que ele está numa dúvida, se bem que o texto diz que ele faz essa pergunta para dar uma peça em Jesus. Ele queria provar Jesus. Ele queria saber o que Jesus iria responder. Aliás, não é a primeira vez que isso aconteceu. Em outros momentos, os peritos, os fariseus eram expertos em pegar Jesus, colocá-lo no canto e fazer perguntas para constrangê-lo, para que tentar saber o que Jesus diria, e assim eles pudessem ter algum motivo para, quem sabe, acusar Jesus de alguma blasfêmia, de alguma heresia, porque eles estavam a fim de pegar Jesus. Pode ser, o texto diz isso. Mesmo que fosse só isso, eu ainda acredito que esse homem tinha uma angústia na sua alma e no seu coração, pelo desenrolar dessa narrativa. E a grande questão é, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E essa é uma pergunta importante. Essa é uma pergunta que não só os peritos da lei precisam fazer, não só os estudiosos, não só os teólogos, mas de alguma forma eu e você precisamos nos deparar em algum momento da nossa existência, em algum momento da nossa caminhada, e nos perguntar: o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Queridos, a gente tem uma vida só. A gente pode vivê-la muitos anos. Alguns vivem muitos, chegam a 80, 90, outros menos. Mas em algum momento essa pergunta ela precisa nos confrontar. Em algum momento da nossa caminhada pessoal, da nossa jornada humana, pensar sobre a eternidade vai fazer toda a diferença. Porque se nós não pararmos e pensarmos sobre o que significa a eternidade, como vivê-la, como experimentá-la, a palavra vai nos dizer, as escrituras vão dizer que foi perda de tempo os anos que nós vivemos. Podemos ter vivido cronologicamente muitos anos, mas se essa questão da eternidade não for resolvida no coração, foi uma perda de tempo a vida. Corremos para tantas coisas, construímos impérios, construímos castelos, construímos nomes, mas se a questão da eternidade, ela não for resolvida no seu e no meu coração, a nossa jornada foi em vão. Então vejo, era algo extremamente essencial o que esse homem traz. E Jesus devolve para ele essa pergunta. Jesus não responde, Jesus não dá uma resposta certeira ao ponto de fechá-la. Não, Jesus está, mas e você? Como é que você interpreta? Como é que você lê? Como é que você, que é um estudioso,
que se você se debruça nos livros, você que aconselha pessoas, você que orienta, você que é responsável pelo culto, você que é responsável pela teologia, como você interpreta, como é que você lê? Veja, Jesus joga para a pessoalidade, Jesus joga para ele. E aí ele diz, olha, segundo a lei, segundo como eu entendo e conheço, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de todo o seu conhecimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. É isso que eu entendo. É assim que eu leio. É isso que é necessário. E olha o que Jesus diz. Você respondeu corretamente. Você está perfeito, certo? Gabaritou. Está correta a sua resposta. Vá e viva. Vá e faça isso. Vá e viva. É isso que Jesus está dizendo. O homem podia muito bem, depois dessa conversa, Jesus ter virado as costas, ter saído e dizer, ok, eu respondi certo, Jesus disse que eu estou certo, e vou viver. Mas o interessante, meus queridos, olha só o interessante. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus. Justificar-se do quê? Jesus tinha dito que ele estava certo. Jesus disse que a resposta dele estava correta. Justificar-se do quê? Jesus não disse que ele estava errado. Jesus não colocou ele contra a parede. Jesus não disse, olha, vamos ver um jeito aqui, vamos entrar. Não. Você está correto. Vá e viva. Vá e faça isso. Ame o seu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e ame o próximo como a si mesmo. Faça isso, viva isso, assimile isso. E o homem, querendo se justificar, diz, quem é meu próximo? Pergunta, quem é meu próximo? Mas justificar-se do quê? Se a resposta estava certa. Eu acho que esse homem percebeu que algo não estava bem nele. Esse homem percebeu que ele falava sobre Deus, ele podia amar Deus, ele conhecia Deus, ele até podia afirmar, olha, eu amo a Deus de todo o meu coração, com toda a minha força, com todo o meu entendimento. Uau, esse cara tem um relacionamento profundo com Deus. Mas quando chega no próximo, ele pergunta, quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Parece que esse perito, ele ao olhar para Jesus, deparar com Jesus, Jesus fez ele perceber, tocar algo no profundo, em que ele não podia se esconder, se esquivar, ele não podia se ausentar, ele não podia sair, fazer de conta que aquilo nada aconteceu, ele não podia mais fazer de conta que aquele diálogo não ocorreu. Algo mexeu profundamente naquele homem, algo fez ele realmente repensar, será que eu amo a Deus de todo o meu coração, com toda a minha alma e todo o meu entendimento, e o meu próximo como a mim mesmo? Mas a pergunta que ele faz para Jesus, quem é o meu próximo, revela que aqui está a dificuldade para identificar quem é o meu próximo. A quem eu devo amar? A quem eu devo ajudar? A quem eu devo prestar apoio, solidariedade? A quem? A quem? E aí Jesus conta a parábola do samaritano. A parábola que nós conhecemos. Aí ele conta, olha, numa certa estrada, um homem assaltado, ele cai, está lá caído, espancado. Levaram tudo, o homem está lá gemendo, com dor, passa um sacerdote, passa alguém da religião, passa um outro expert da fé, olha para ele, vê a situação daquele homem caído no chão, vê aquele homem se gemendo, não conseguindo sair do lugar. O que o sacerdote faz? Ele atravessa, ele vai para o outro lado, ele quer distância. Por quê? Porque na cabeça do sacerdote, dentro da compreensão religiosa da época, ele não podia tocar em alguém que tivesse sangue, ele se tornaria impuro. Talvez se ele tivesse ido para o culto, ele não podia ir com as mãos manchadas de sangue, ele não podia ir contaminado. E sabe lá quem era esse homem? Vou cumprir minhas obrigações,
O templo me chama, o culto me chama, a liturgia me chama, o pequeno grupo me chama, as atividades me chamam e vou. Faço o outro, religioso, o levita, o cara da música, o cara que é responsável pela liturgia do culto. Olha de novo, olha para aquele homem, está lá caído, e ele faz o mesmo caminho, atravessa a rua e não para. E aí Jesus continua dizendo, mas chega um samaritano. Sabe um samaritano? Aquela pessoa que você não gosta muito? Sabe do samaritano, aquele que você considera duvidoso? Ele é meio judeu, meio sabe lá o que é, ele é um mestiço. Sabe esse samaritano que você diz que é desonesto? Sabe esse samaritano que você olha para a cor dele e diz, não é que nem eu? Você olha para a posição dele e diz, não está na mesma posição que eu estou? Não voto no mesmo partido? Não gosto do mesmo time? Não é da mesma igreja? Não é do mesmo nível social? Não é da mesma etnia? Sabe esse cara? Jesus está dizendo. Esse cara vai lá e não só olha, ajuda. O olhar dele fez com que ele se aproximasse. Enquanto os dois se afastaram, o samaritano vai lá e olha e se aproxima. E ao se aproximar, ajuda, apoia, conforta, coloca no seu cavalo, leva para a hospedaria, ainda paga a hospedaria e deixa lá 2 denários, 2 dias de trabalho, 2 dias de trabalho dele para ajudar aquele homem, para que ele se recuperasse. E aí Jesus faz a pergunta, quem foi o próximo? Quem foi o próximo? E aí o homem diz, aquele que fez misericórdia, o que praticou misericórdia. Aí Jesus diz, vá e faça o mesmo. A mesma resposta que Jesus disse antes, vá e viva, vá e faça o mesmo. Aí aquele homem percebeu que a pergunta que ele fez estava equivocada, não é quem é o meu próximo, mas a pergunta que Jesus está fazendo é, de quem eu sou próximo? De quem? De quem eu me faço próximo? De quem eu me coloco no lugar? De quem eu me faço próximo? Proximidade, meus queridos, proximidade leva as pessoas a se conhecerem. Proximidade gera compromisso. Proximidade leva as pessoas a se importarem. Quando nós estamos distantes, ausentes, nós não nos importamos. Hoje há muitos sociólogos que falam de uma invisibilidade social. Há muita gente que está próxima fisicamente, mas distante dos nossos interesses. Há muita gente que a gente olha, e a gente olha como sacerdote, como levita, olha, vê a situação, mas não quer se comprometer, não quer se envolver. Afinal, são tantas coisas que a gente tem para se preocupar, não é verdade? A gente tem tantas coisas para se preocupar. Nós temos uma agenda tão corrida, temos que se dar conta de tanta coisa, tem que colocar pão em casa, tem que trabalhar, tem que ir atrás disso, atrás daquilo. Compreensível, justificável. Mas será que a gente está, de fato, vivenciando a profundidade daquela resposta que o perito da lei diz, ame o Senhor teu Deus de todo o coração e o teu próximo como a si mesmo? Porque o outro, que é um conceito grego de autoridade, o outro é o outro distante, mas ele só se torna próximo para nós se eu me faço próximo dele. O outro deixa de ser o outro para se tornar próximo quando eu tenho um movimento de ir ao encontro. Por exemplo, se você está no trânsito e alguém pede para você dar a vez, se você dá a vez para aquela pessoa, você tornou aquele outro um próximo seu. Mas se você não dá a vez, aquele outro continua sendo outro. Se você vê uma pessoa numa situação
em que ela precisa de ajuda, e você ajuda aquela pessoa se tornou próxima de você. Mas se você não ajuda, ela continua sendo outra. O grande desafio que Jesus nos dá, dessa parábola, é que nós é que precisamos ser próximos do outro. Nós é que precisamos, de alguma forma, integralizar esse amor a Deus, que tantas vezes professamos, que tantas vezes declaramos, esse amor a Deus que é tão fácil em um momento como esse, em culto, né? Ou na igreja, a gente canta, a gente louva, a gente coloca música em casa, a gente usa clichês, ó glória, ó Jesus, e a gente busca esse Jesus, a gente quer ter uma espiritualidade viva, a gente quer estar na igreja 24 horas, porque a gente acha que estando lá é que a gente vai ser espiritual. Mas Jesus está dizendo, tudo bem, isso é uma parte. É uma parte. A integralidade do amor, de maneira holística, é amar a Deus, mas é também amar o próximo com a si mesmo. E hoje, quero dizer para vocês que eu me espanto, eu fico indignado com o cenário religioso em que vivemos, onde as pessoas facilmente estão se usando o nome de Deus, facilmente falam das coisas de Deus, facilmente as coisas de Deus estão aí abertamente, mas a gente vê a prática, a vida, a compaixão distante. É um discurso desconectado, é uma espiritualidade desconectada, é uma espiritualidade de muito gospel e pouco serviço. É uma espiritualidade de muito de Deus e pouco do próximo. E o que Jesus nos desafia é essa integralização, de que se nós queremos viver a eternidade não é uma questão de tempo, não é uma questão pós-morte, não é um tempo depois que eu partir, ou quando Jesus voltar, a eternidade vai iniciar. A eternidade já iniciou, ela já está entre nós, ela foi inaugurada na cruz, ela foi inaugurada com a vinda de Cristo. A eternidade é qualidade de espiritualidade, eternidade são valores do reino, eternidade é quando nós amamos a Deus de todo o coração, quando nós dobramos os nossos joelhos, quando nós expressamos com os nossos lábios, é quando nós oramos, lemos a Bíblia, buscamos profundamente Ele. Isso é eternidade, mas é também, junto com isso, amar o próximo, tornar o outro um próximo, ter compaixão, ir ao encontro, vencer barreiras, vencer preconceitos, vencer medos de nos aproximar. Nós nos aproximamos muitas vezes de outras pessoas porque temos medo de como a gente não sabe lidar, de como abraçar, de como ouvir. Afinal, o outro é tão diferente, não é verdade? É tão diferente, por isso ele continua sendo o outro. Mas o Evangelho nos propõe que sejamos próximos, porque Deus se tornou próximo de nós. Ele veio ao nosso encontro. A proximidade de Deus faz com que a gente se aproxime das pessoas. A proximidade de Deus faz com que a gente corra riscos. A proximidade de Deus nos envolve a tal ponto que a gente se compromete com a nossa vida, e se comprometer com a nossa vida é como aquela ilustração que alguém já disse há muito tempo atrás. Você sabe a diferença de comprometimento e envolvimento? A galinha, quando põe o ovo, e você pega o ovo e frita, isso é um envolvimento. Mas o porco tem que morrer para gerar o bacon. Isso é comprometimento. Coisinha velha lá de trás, essa ilustração. Mas é essa diferença para dizer, às vezes, a gente quer se envolver sem se comprometer. E não tem no Evangelho vida eterna sem comprometimento. Tempo, recursos, prioridades, amor, entrega, confiança. São valores, meus queridos,
que precisam ser exercitados na nossa vida. O que eu trago para vocês nesta manhã é o que Jesus diz: vão e façam. Ame o Senhor, busque o Senhor, mas ame o próximo, ame a si mesmo também. Sim, porque é uma integralidade de amor profunda, holística, que é Deus, o outro, que se torna próximo, e eu. É esse amor que nós precisamos desenvolver. É um amor que não é só individual, é um amor comunitário. A igreja precisa ser esse lugar onde ela está disposta a se comprometer, tornando as pessoas próximas, tornando os outros que são distantes em próximos. Pessoas que às vezes circulam aqui na sua volta. Eu lembro quantas vezes em reunião nós nos perguntávamos como nós podemos chegar com as pessoas que circulam aqui à volta da Redentor. Como nós, como igreja, podemos alcançar aqueles que não estão sentados aqui. Foram várias e várias, e eu imagino que essa pergunta ainda continua ecoando aqui na comunidade. Mas isso, em grande medida, ela se responde quando nós entendemos como igreja o nosso chamado. O nosso chamado de ser igreja que adora profundamente, mas não uma igreja que fica cerrada numa adoração. Não uma igreja religiosa, legalista, que fica preocupada com a cor do paramento e não é capaz de ser solidária e amorosa com quem sofre. Uma igreja que se preocupa tanto com as suas estruturas e não é capaz de acolher quem precisa. Mas a igreja somos nós. Não é a equipe ministerial, não é o presbitério, somos nós. Nós vivemos isso, e a igreja reflete como nós vivemos. Vão e façam. Vamos ser misericordiosos, porque Deus é misericórdia, Deus é amor. Essa é a minha palavra nessa manhã. Que a gente não esqueça disso. Que o teu louvor se traduza em ação. Que a tua oração a Deus se traduza em gestos. Gestos compassivos. Que você não só olhe e veja, mas se aproxime de quem precisa. Que Deus abençoe. Amém.